Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui estamos para começar a segunda aula. Vamos falar agora sobre a educação do apóstolo Paulo. Bom, a educação na vida judaica é de suma importância, e principalmente na vida do nosso amado irmão apóstolo Paulo, ao qual ele era zeloso, foi um fariseu, se dedicou muito. E foi tão zeloso que perseguiu o povo de Deus, cegamente sim, mas mostrou o seu zelo que ele tinha pela religião. Vamos falar sobre a educação da vida do apóstolo Paulo. Pega caneta, caderno e a espada do Espírito Santo. Paulo começa a ser educado aproximadamente com 5 anos. Toda criança judia, ela vai ser educada ali aproximadamente 5 anos indo para a escola. A criança tem aquilo que chamamos de tutor, ou pedagogo, também secretário conhecido. Esse tutor levava a criança até a escola para aprender, carregando seu material. E qual era o material dessa criança que o secretário levava a criança e levava também o material dessa criança? Era um estilete de ferro e uma tabuinha de cera. E a criança, com 5 anos aproximadamente, sentava no chão, porque não tinha cadeira, não tinha mesa, sentava ali no chão e aprendia com os sabis daquela época, anotando nessa tabuinha de ferro. Quais era a matéria que a criança aprendia com 5 anos? A história de Israel, aprendia sobre os heróis, os patriarcas, as heroínas, Então a criança aprendia ali sobre os princípios, sobre a história de Israel, sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, sobre Débora, sobre os heróis do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, que era da tribo de Benjamim, tinha os primeiros contatos com a história de Israel. Então, o apóstolo Paulo estava ali aprendendo aproximadamente com 5 anos sobre os patriarcas, os heróis e as heroínas, tendo o primeiro acesso com a história de Israel. Israel, você sabe que Israel, o Is, que significa homem, o Ra, que significa luta, e El, Deus, ou seja, o homem que luta com Deus. E isso que Paulo aprende com 5 anos, também vai escrever nas suas cartas. Se não, vejamos. Anota aí no seu caderno. Romanos, capítulo de número 9, versículo 4. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 4. Quem são israelitas, dos quais é a doação de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas? Paulo aprendeu isso na sua infância e levou para o resto da vida. Quem são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, descendência de Abraão, de quem também vem a manifestação da glória de Deus, as alianças, aliança abrâmica, aliança palestina, mosaica, aliança davídica e a nova aliança, aonde veio a lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, aonde veio os cultos, sacrifício, e as promessas, dos quais são os pais e do quais é Cristo, segundo a carne. Cristo, que é judeu, Cristo ele veio de uma judia chamada Maria e de um judeu chamado José, que foi seu pai adotivo, a qual é sobre todos Deus bendito eternamente, amém. Então aqui Paulo está falando em Romanos, no seu capítulo de número 9, versículo 4 e 5, sobre aquilo que ele aprendeu na sua infância, A criança ali com 5 anos aproximadamente, ela vai aprender sobre a lei, sobre culto, sobre sacrifício, sobre as alianças, sobre os heróis e as heroínas. Primeiro contato com a história de Israel.
E essa figura de secretário, lembra que eu falei para você? O secretário ou o tutor dele que levava ele até a escola nunca saiu da mente do apóstolo Paulo. O secretário, esse tutor, nunca saiu da mente do apóstolo Paulo, porque marcou a infância do apóstolo Paulo. Aquele secretário que levava o apóstolo Paulo até a escola nunca saiu. E o apóstolo Paulo vai ser influenciado sim também. E vai escrever nas suas cartas. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 14. E o versículo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 14 e 15. A figura do secretário nunca saiu da mente do apóstolo Paulo. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 anos em Cristo, não tereis, contudo, muito mais paz. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Muitos pais aí, que o apóstolo Paulo menciona, é a figura do secretário. E Paulo está falando aqui, que ainda que vocês têm muitos pais, eu que gerei vocês. Olha a figura que Paulo está trazendo. Gálatas está mais claro ainda, Gálatas capítulo de número 4, versículo 1, anota aí, para depois você meditar, você pode voltar ao vídeo, né? Para que você dá um pause aí e anotar. Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do secretário, do tutor, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então, o secretário ou tutor, né, que levava o apóstolo Paulo para a escola, assim também Cristo é o nosso tutor. Cristo nos levou para Deus. Olha que forte. Porque a lei, né, apontava para o nosso tutor, apontava para Cristo. E Cristo abriu o caminho novamente para a gente voltar para o Éden de Deus. Com 10 anos de idade, aproximadamente, na cultura judaica, é o segundo grau. Anota aí, segundo grau, com 10 anos aproximadamente. Paulo vai ter contato com a lei oral. É neste período que ele tem contato com a escola farisaica, né? Paulo ali vai ser uma nova forma, um novo método de ensino e de aprendizado. Ele vai ter contato, os primeiros contatos ali com essa seita farisaica, onde ele havia ser futuramente um fariseu, né? Não foi fácil então para Paulo abrir mão dos seus preceitos farisaicos. A gente vai ver que não foi fácil para o apóstolo Paulo abrir mão de ser fariseu. Até porque, segundo os psicólogos, né, tem 4 tipos de temperamento: o flemático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. O apóstolo Paulo se encaixa no colérico e no melancólico. O colérico, meus irmãos, quem tem esse traço de personalidade colérica, é o tipo de pessoa que é a pessoa mais dura, né? Mais redutível essa pessoa. Tanto no processo de transformação e de se render ao cristianismo. Diferente dos outros temperamentos. E uma das coisas que chama atenção nesse temperamento colérico é que essa pessoa, uma qualidade boa, é determinada, quando influenciada pelo Espírito Santo, mas também é determinada para o mal, como essa pessoa não nasceu de novo. A gente vê que Paulo era tão determinado que perseguiu o povo de Deus. A gente vai ver isso mais para frente nas próximas aulas. O apóstolo Paulo entrava em casa, né, fazia o povo blasfemar, o povo cristão blasfemar, porque Paulo era tão determinado que só vai parar ele o próprio Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo de número 9, porque é um colérico. O colérico é uma pessoa determinada, uma pessoa cruel, uma pessoa fria. Outra característica
da pessoa que tem esse traço de personalidade é uma pessoa que ela tem muitas ideias. A pessoa vai sentar, ela vai deitar, ela alcança um objetivo e já vai lutar para alcançar outro objetivo. É uma das suas qualidades. E é uma pessoa também redutiva. Também diz os psicólogos que a pessoa que tem essa personalidade colérica é uma pessoa também que tem traço de vaidade, soberba, superioridade, né? A gente vê que muitos soldados, generais, capitões, eles têm esse traço de personalidade colérica. Outro traço que a psicologia também vai dizer que você pode ter e ter uma influência de outros personalidades, de outros temperamentos. Outro temperamento que influencia o apóstolo Paulo é o melancólico. Paulo vai ter algumas crises, né, de melancólico. Quem que era melancólico nas escrituras sagradas? Moisés, o jovem pastor Timóteo, o apóstolo João, ele tinha esses traços de melancólico. Davi, o flemático, é paz e amor. Abraão, né, tinha esse traço. Daniel, Isaac, Isaías, tinha esses traços. E o sanguíneo, o apóstolo Pedro tinha, né, o sanguíneo é aquele espontâneo. Mas Paulo tinha esse traço colérico com melancólico. E era uma pessoa muito determinada, a ponto que só Cristo parou Paulo. Então, com 10 anos de idade, o apóstolo Paulo está no 2º grau, vai ter contato com a lei oral e os primeiros contatos aí também com a escola farisaica. Paulo vai aprender sobre alguns preceitos fariseus e vai ser difícil lá na frente para Paulo abrir mão. Não foi fácil, porque ele é colérico, né? Uma pessoa que reluta ali, que sofre um pouquinho mais sobre o processo de transformação, o colérico. Olha que diz Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 5. Abre comigo Filipenses, a carta da alegria, no seu capítulo de número 3, versículo 5. Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Não foi fácil para o apóstolo Paulo abrir mão do que ele aprendeu, até porque, por ser uma pessoa tão dedicada, ele queria ser fariseu. Olha o versículo de número 6. Segundo o zelo da sua religião farisaica, persegui a igreja, segundo a justiça que havia na lei, irrepreensível. Então a gente vê aqui as características do apóstolo Paulo. Ele era tão zeloso que perseguiu o povo de Deus. E segundo a lei, irrepreensível. Ninguém tinha nada para acusar o apóstolo Paulo de algo que não fazia no cumprimento da lei. Mas Paulo, como teve um encontro com Cristo, um amor que constrange, o Espírito que convence o homem e transforma. Olha isso que o Paulo vai dizer. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, como também perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo abre mão por causa da excelência do conhecimento de Cristo, porque ele teve um encontro genuíno com Cristo. O apóstolo Paulo investiu naquilo que queria ser. Então não foi fácil ele abrir mão, mas quando teve um encontro genuíno com Cristo, ele foi transformado e foi um grande líder no cristianismo. Vamos avançar. Aos 13 a 15 anos aproximadamente, 3º grau, Paulo tem que mudar de cidade.
ele vai para Jerusalém, né? O pai dele, então, vai levar o apóstolo Paulo para Jerusalém, quando ele está com 13 a 15 anos aproximadamente, em busca de um grau superior, em um grau acadêmico melhor, igual você, que está se aprofundando sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, o pai de Paulo leva ele para Jerusalém para aprender aos pés do mestre Gamaliel. Gamaliel, que era filho de Simeão e foi neto de um dos maiores mestres da época de Jesus Cristo, chamado Eliel. Na época de Cristo, havia duas escolas que se destacavam. Então, na época de Cristo, duas escolas que se destacavam. A escola Shammai é uma escola, e a escola de Eliel. A escola Shammai é uma escola mais rígida, e a escola de Eliel um pouco mais pacífica. Essa escola de Eliel que é o vô de Gamaliel. E Gamaliel é o mestre do apóstolo Paulo, que vai influenciar de muita maneira. Gamaliel vem dessa origem aí, dessa escola de Eliel. Quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo se assentou, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, é literalmente, né? Os alunos se assentavam aos pés dos seus mestres naquela época, e o mestre ficava de pé, falando, fazendo perguntas para os seus alunos. Gamaliel, esse mestre do apóstolo Paulo, era um fariseu. Ele foi incumbido de preparar o apóstolo Paulo contra as doutrinas dos saduceus. A gente vê muito isso nos 4 evangelhos, os saduceus, né? E os fariseus, perseguindo o Senhor Jesus Cristo. Mas são diferentes grupos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, por exemplo, eles tinham uma grande influência no templo. A gente vê lá no livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, que os saduceus que tomavam conta do templo. Os saduceus, eles não acreditam em ressurreição dentre os mortos, não acreditam em anjos, diferente da seita dos fariseus, que acredita em ambas. Os fariseus acreditam, né, na ressurreição de mortos, em anjos, né? E eles colocaram tradições a mais, preceitos a mais na lei do Senhor. Então Gamaliel tem essa incumbência de preparar o apóstolo Paulo para enfrentar, para lutar e combater contra as doutrinas dos saduceus. Gamaliel, esse mestre, esse rabi, era um homem muito sábio, um exemplo de sabedoria na sua época e muito respeitado. O que Paulo aprendeu nesse período? O sistema de ensino que Gamaliel usava se chama diatribe. Anota aí. O sistema de ensino que Gamaliel usava se chama diatribe. Perguntas e respostas. Esse era um método, um período de exegese, a qual você vai ter também as aulas de hermenêutica, as aulas de exegese, a qual é muito importante. Então, nesse período de exegese, o apóstolo Paulo estava aprendendo ali aos pés de Gamaliel. A grade curricular desse período era 2 matérias de suma importância. A primeira fala de lei e suas precisões, em particularidade, uma espécie de direito. O apóstolo Paulo está aprendendo sobre esses preceitos, leis, direitos canônicos, né? A segunda são verdades religiosas, teologia moral. Ele estudou tipologia aos pés de Gamaliel. A gente vê que algumas minúsculas das suas cartas, Paulo faz tipologia, e tipologias tão profundas, que ele aprende aos pés de Gamaliel. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 2. Olha uma tipologia de Paulo, um exemplo. Romanos, capítulo de número 5, versículo 14.
Romanos 15:14 diz assim: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. E qual é a figura daquele que havia de vir? Olha, uma tipologia. Adão é a tipologia de Cristo, né? É uma tipologia, uma figura de Cristo. Adão foi um exemplo, uma figura ali do segundo Adão, ou do último Adão, melhor dizendo, que é Cristo Jesus. Então Paulo aprende tipologia, uma tipologia mais profunda, a qual nos encanta, se encontra em Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 22. Olha essa tipologia. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, olha aí, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão que é Agar. Outra, ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava e seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todas e por todos. A gente vê que Abraão teve 2 filhos. Paulo está usando uma alegoria aqui. E qual que é a alegoria e qual que é a conclusão do apóstolo Paulo a escrever sobre isso? Abraão ele tem 2 filhos. Isaac, que é o filho da promessa, o filho de Sara. E Ismael é o filho da escrava, o filho de Agar. Ismael representa a carne, a obra da carne, né? Porque Abraão foi influenciado pela sua esposa Sarai, que depois foi mudado o nome para Sara, que significa princesa. E Abraão, influenciado, pega a egípcia Agar, deita com ela e teve um filho, Ismael, obra da carne. Só que, porém, a descendência da promessa viria por intermédio de Isaac, por intermédio de Sara e de Abraão. Isaac representa a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Interessante que a gente vai ver nos episódios de Gênesis capítulo de número 16 em diante, que nascendo as 2 crianças na casa, Isaac, fruto do Espírito, e Ismael, que era o mais velho, obra da carne. Eles crescem na mesma casa e Deus permite a orientação, o mandado, na verdade, de Sara, para que Ismael não herda com Isaac a promessa, a herança. Então Deus fala para Abraão: pode escutar a voz da sua esposa e manda Isaac embora e eu o abençoarei. Manda Ismael embora e eu o abençoarei. O que representa isso, irmão Marco? Isaac representa fruto do Espírito Santo. Ismael é obra da carne. Não tem como viver a obra da carne e o fruto do Espírito Santo na mesma casa essa que somos nós. Por isso que Paulo vai falar em Gálatas capítulo número 5 sobre o fruto do Espírito, que é a obra da carne. Ismael é obra da carne, tem que mandar embora da casa que somos nós. Porque não tem como o fruto do Espírito Santo estar na mesma casa, juntamente com as obras da carne. Então Paulo aprende a alegoria e é influenciado nos seus escritos. Paulo ele vai aprender ali sobre justificação, sobre igualdade das tribos. Nesse período Paulo também aprende sobre a gerenciar para contribuir com os pobres. 1 Coríntios, capítulo de número 12, Paulo ele aplica também essa gerência para com os pobres. Então a gente aprendeu aqui que o apóstolo Paulo, com 5 anos, aproximadamente, ele vai aprender sobre a história de Israel. Com 10 anos, é a frase da lei oral.
15 anos aos pés de Gamaliel, um grau acadêmico maior, muitos conceitos usados nas suas cartas. Na próxima aula a gente vai aprender agora, Paulo já está formado, vamos aprender agora sobre Paulo formado, como que vai ser esse percurso de Paulo formado, os seus deveres, o seu encontro com Cristo em Atos capítulo número 9. Até mais, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine o seu vosso entendimento. Até mais. Shalom.